Oi, eu sou a Gabi Xavier e domingo geralmente a gente traz aqui o nosso quadro de notícias muito importantes de animes e mangás na última semana. E hoje a gente vai falar de, olha só, live action de One Piece que teve algumas atualizações e notícias novas e também o último volume de Berserk sendo lançado com material exclusivo, novidades e notícias sobre o fim desse mangá que a gente gosta tanto. Tudo nesse vídeo. Se você gosta desse quadro, deixa o seu like, compartilha com mais pessoas e comenta aqui embaixo sobre as notícias, porque o seu engajamento ajuda muito esse canal. É novo por aqui? Se inscreva e acompanhem todos os vídeos. Pelo menos terça, sexta e domingo sai vídeo sempre, podendo ter dias extras também. Primeira notícia rápida, não é de novidade de lançamento, mas é de relançamento, vamos dizer assim. Distribuição de um negócio muito icônico, diferente e curioso que agora muitos, inclusive eu, estão assistindo pela primeira vez. Não sei se você sabe, mas o estúdio super famoso Madhouse, que no começo dos anos 2000 produziu vários animes super famosos, clássicos, que vários de nós amamos até hoje, lá na segunda década, na verdade, de 2000 também produziu vários animes de HQs, ali inspirados, recriando nesse universo de animes mesmo, vários heróis muito famosos. E a Sony Pictures TV começou a distribuir novamente esses animes, alguns deles já estão na Netflix e também de graça no YouTube. E por isso que muitos estão assistindo agora pela primeira vez. Por exemplo, X-Men ou Wolverine, Iron Man, Blade, tudo em anime. Episódios fechados, a história feita com o traço de anime, o visual é exatamente o que a gente está acostumado com as histórias japonesas, mas tratando de um universo que comumente é adaptado em cartoons, né? Em outra linguagem, em outro formato. E esses episódios estão disponíveis para quem não tinha assistido ainda. Eu, inclusive, não tinha visto vários deles. O de Wolverine é muito legal, na minha opinião, também. Caso você queira, está disponível, como eu disse, alguns também já na Netflix e no canal do YouTube chamado Throwback Toons, mas eu não sei se lá tem disponível legenda em português, o anime tá dublado em inglês. É uma boa oportunidade caso você queira assistir e conhecer o universo dos heróis da Marvel, dos quadrinhos em anime. E vamos falar agora de assunto polêmico, assunto que mexe com o coração do fã de animes, de mangás, que já começa a ter tremedeira, que é live action e Netflix, e live action da Netflix produzido por Hollywood. Vocês sabem, recentemente eu lancei um vídeo inclusive comentando sobre o live action de Cowboy Bebop, que tá logo ali na esquina, vai ser lançado pela Netflix, produzido por um estúdio ocidental. Pois muito bem. Um dos estúdios principais que está produzindo esse live action de Cowboy Bebop para Netflix também está produzindo um live action de One Piece. Essa produção já começou há algum tempo, só que recentemente tivemos uma foto da capa do roteiro do primeiro episódio desse live action, que caso você ainda não esteja sabendo, terá pelo menos 10 episódios na sua temporada inicial, e sim, vai começar adaptando, pelo que eles disseram há um tempo atrás, o arco de East Blue, que é o primeiro, e daí pra frente, e trazendo uma perspectiva do verdadeiro One Piece. E vamos às atualizações primeiro das notícias, depois eu contextualizo pra quem tá viajando e nem sabia que o live action ia acontecer. Na foto que mostra a capa do roteiro do primeiro episódio dessa série live action, tem, é claro, logo de One Piece ali, né, como vai ser a estética provavelmente de lançamento dessa série live action, e embaixo tem o nome desse primeiro episódio, que é Romance Dawn, que é o amanhecer do romance ou o amanhecer da aventura, que é o nome também do primeiro capítulo do mangá de One Piece. Então a gente tá começando, teoricamente, a adaptação exatamente do começo, inclusive pegando referências de nomes dos capítulos e quem sabe até uma grande fidelidade para quem já é fã. E o nome eu não sei como é que fica traduzido oficialmente para o português, porque eu não coleciono os mangás, porque sim, para quem me acompanha aí, eu comecei a ler faz um bom tempo, mas devagar. E o roteiro desse primeiro episódio, segundo a foto que revelaram, tá acreditado como do Matt Owens, que também escreveu o roteiro de séries bem mainstream como Agents of S.H.I.E.L.D. e também do Steve Maeda, que trabalhou em séries como Lost. Ambos são ali familiarizados com esse contexto de heróis, de produções mais hollywoodianas e de séries. Isso dá uma ideia parecida com o que aconteceu ali com a produção de Cowboy Bebop, que eles estão tentando trazer nomes que sabem criar hits ou sabem um caminho para criar uma história com linguagem que também agrade, como eu disse, os outsiders, né? Quem não conhece One Piece, quem não é fã sequer de anime ou mangá. Mas vamos lá, caso você esteja viajando e nem sabia que isso ia acontecer, só contextualizando um pouquinho,
esse live action tem como produtor executivo também o Oda, que é o mangaka, autor dessa história. Teoricamente houve reuniões e todo um trabalho para criar o verdadeiro One Piece. Como eu disse para vocês, a ideia é eles lançarem algo ali muito bem produzido em tese, sendo que de novo estão confirmados 10 episódios para essa primeira temporada. E diferente do que aconteceu com Cowboy Bebop, Death Note e outras obras de live action ocidentalizadas, vamos dizer assim, esse é um caso em que o mangaka, o autor, que é muito importante, é a pessoa que mais conhece o ambiente, os personagens, a mensagem que precisa ser dita, o que pode ser adaptado ou não, perdendo contextos, mensagens importantes ou mantendo o que é necessário, esse é Oda. E ele vai estar lá como produtor executivo e não só como um consultor. O produtor executivo não define tudo, ele não tá escrevendo o roteiro, ele não tá necessariamente mexendo em cada uma das partes, fases ou adaptações, mas é um cargo de proximidade muito maior do que todos os outros responsáveis por obras até agora que foram adaptadas por estúdios ocidentais. E como eu comentei mais uma vez, o principal estúdio responsável é o Tomorrow Studios, com uma coprodução com o produtor Marty Edelstein, que também produziu Teen Wolf, Prison Break, e o ITV Studios. O Oda mais que ninguém tem consciência da importância da sua obra e como os fãs prezam muito por isso, mas eu, honestamente, que não sou conhecedora, eu tô começando Skype e paro o tempo todo por questões de tempo e outras coisas, mas só mangá, eu fico olhando personagens, principalmente vilões, caricatos, muito icônicos, e isso, pra mim, tem duas possibilidades. Ou vai ser muito fiel, né, quase como um cosplay, ou cheio de fanservice pra agradar quem já é fã, que é muita gente, com certeza. E aí isso vai ficar grotesco pra quem vem de fora, e aí eu não sei se essa é a ideia da Netflix, né, afastar quem vai olhar aquelas coisas estranhas e não curtir. A gente tem que entender que a linguagem de animes, principalmente desse estilo como One Piece, é muito específica, ou vai acabar deixando a coisa mais realista, né, um mundo de piratas, mas no mundo real, mesmo com fantasia, como acontecia, sei lá, em Piratas do Caribe, que tinham vilões também meio bizarros, mas um pouquinho mais situados na realidade, né, o próprio David Jones em Piratas do Caribe, ele tinha uma viscosidade e uma estética muito relacionada a um próprio bicho, né, marinho, não era tão cartunesco assim, mas, porque tem o Oda como consultor, eles prometendo o verdadeiro One Piece, uma fidelidade, que isso ainda mantém a essência da obra, mas eu sei e todos sabem que o fã puritano geralmente vai reclamar do mínimo cabelo que mudou, né? Outro dia eu tava vendo um comentário de um live action de game e a pessoa reclamando que um acessório da roupa não tava na foto de divulgação. Então, assim, mesmo eu, que não sou fã como vocês, que apenas conheço o começo da história, eu acho muito estranho e não tenho qualquer expectativa positiva, mas me contem vocês. E aí? E já pegando o gancho falando de One Piece, só pra comentar que recentemente saiu num jornal do Japão propaganda de comemoração ao lançamento do 100º volume do mangá de One Piece por lá, e esses anúncios incluíam uma imagem de um pedaço de um workshop do Oda em que ele tava ilustrando rascunhos do seu trabalho, e tinha uma frasezinha ali dizendo que essa história está no estágio final. Foi no meio do ano passado, se eu não me engano, há mais ou menos um ano atrás, que o Oda comentou que pra One Piece terminar faltavam uns 4 ou 5 anos apenas. E as pessoas olharam isso e já ficaram, meu Deus, será que vai acabar logo mais? Pode ser que pra uma história que tá pra lá de 1000 capítulos, tá quase lá acabando, sejam 5 anos. Então talvez não mude muita coisa, mas estamos vendo aí que eles já estão martelando essa mensagem oficialmente de que o negócio tá acabando. E pra vocês que estão lendo aí atualizadíssimos há anos, eu diria que isso é um ótimo sinal, porque mostra que o escritor já sabe provavelmente mais ou menos onde ele quer chegar e tá se encaminhando pra lá, né, construindo todas as pontas e provavelmente pelo estilo dele também fechando tudo que é necessário pra, quem sabe, não decepcionar vocês, né, porque olha o que a gente tem de mangá que chega na reta final, de livro, de tudo, de filme, e a gente fica triste. Dá pra fazer muita lista por aqui. Agora, se ele tá contando aqueles 4, 5 anos desde o ano passado, agora podem faltar 4, 3 também, né? É bem perto, você piscou e já acabou. Rensuke Yoshikiri, que é o autor da história de High Score Girl, que foi um mangá lançado numa revista da Square Enix, depois adaptado em um anime que eu amo muito, muito de verdade. Ele vai lançar agora em setembro, dia 16, um mangá novo chamado Genius. Não tem muitos detalhes sobre o que será essa história, mas eu fico curiosa por causa do nome e porque ele foi alguém que criou uma história super inspirada no universo de games, arcades, retrô, muita nostalgia, e depois de lançar High Score Girl, ainda lançou um spin-off dessa história, focando na personagem chamada Hidaka.
acho que pras pessoas que nunca superaram que claramente a ONU era a best girl dessa história. E honestamente, eu tô muito ansiosa pra saber, porque eu gostei muito do estilo dele, dessa história que eu li, pelo menos, né, que eu conheci de High Score Girl. E eu queria muito ver mais desse universo de games, porque não é tão comum a gente ver esse estilo de história dessa maneira contada por aí nos animes e mangás. Quem sabe não vem algo bom por aí. Por fim, temos praticamente a confirmação de que Berserk realmente acaba nesse mês, logo mais, daqui a alguns dias, com o seu último capítulo 364. Isso porque vai ter esse lançamento já anunciado de um capítulo especial, com mensagens, tudo indicava uma finalização da obra. Resta-nos saber se tem um pouco da escrita ou muito da escrita do Miura nesse último capítulo, só que isso foi praticamente confirmado porque hoje entrou em pré-venda o lançamento do mangá 41, né? O volume 41 e final de Berserk no Japão. Um volume que vai compilar, então, provavelmente até esse capítulo 364 e vai vir cheio de materiais especiais. Dia 24 de dezembro, sexta-feira, é o lançamento oficial desse último volume de Berserk no Japão, e junto com ele vai vir um CD drama CD, mas é um CD que geralmente tem atores lendo partes de um livro, ou nesse caso de um mangá, e pelo que tá escrito na descrição desse produto, vai ser focado na cena de... Ai, gente, isso aqui é um spoiler do mangá de Berserk recentemente, então, se você quer ouvir... Bem, vai ter um foco ali na cena de despertar da casca, então vai ser um momento muito emocionante, que eu não sei se algum dia a gente vai ter adaptação, mas vai ter esse drama CD, que são atores, então, interpretando e provavelmente aquela sonorização para que a gente sinta a cena, escute. E além disso, esse CD também vai vir com 2 faixas de Berserk, né, 2 músicas que eles comentam que são importantes para você ler, né, todo esse momento final de Berserk, do último volume. E também vai vir com uma imagem, uma ilustração que tô mostrando aí pra vocês, numa edição especial, numa tela mais ou menos de 23 por 18, que vai estar presente também com o lançamento dessa edição, além de todo o conteúdo que a gente já sabe, o capítulo final, 364, que a gente quer ver o que eles fizeram, né, se foi só até onde o Miura foi, se avançou, se tem uma finalização, se tem anotações, também vão ter várias homenagens a ele, páginas coloridas dessa história, de momentos icônicos. Eu estou muito ansiosa pra tudo isso, ao mesmo tempo em que depois que eu vi essa notícia, eu fiquei 1 hora com Guts and Blood, um loop na minha cabeça, assim, um clima meio triste, nostálgico. Ai, gente, eu acho que vai ser um dos momentos com certeza mais emocionantes, porque não é simplesmente a finalização de um mangá. Nos últimos tempos eu finalizei aqui neste canal vários mangás que eu comentava e eles terminaram, mas essa não é a finalização que a gente esperava. É uma finalização com aquele gostinho amargo de muita tristeza no fundo da boca. A finalização que não vai ser pensada pra ser o final, né? Então, nossa, muitos sentimentos juntos, mas tô ansiosa pra saber. E de certa forma, como eu já comentei no meu vídeo de notícias do capítulo 364, quando ele foi anunciado, eu acho que terminar até onde o Miura foi, isso com suposições, eu não sei bem o que vai ter no 364, é a forma mais respeitosa e a forma de manter essa história fechada da melhor maneira possível. Se no futuro alguém quiser fazer um spin-off, quiser continuar por conta própria, aí cria uma história paralela, não vejo problema nenhum nisso. Cria uma continuação original, mas até mesmo em anime é outro produto, live action, é outro formato. Mas o mangá eu acho bom que tem essa finalização, assinado pelo Kentaro Miura, lançado, o material dele de certa forma fechado e concluído, entendeu? É simbólico, é bonito, é respeitoso e muitas sensações aqui. E é isso, encerramos mais um vídeo de notícias nesse canal. Espero que o seu final de semana tenha sido bom, uma ótima nova semana para todos vocês. Lembrando que estarei aqui terça, sexta, domingo e quem sabe alguns dias extras a mais. Me siga nas redes sociais, @xGabiXavier, para que você acompanhe conteúdos extras e notícias caso alguma coisa aconteça no meio deste caminho. Se curtiu esse conteúdo, não esqueça de se inscrever. Sua companhia é sempre muito importante para mim. Tá aqui até o final? Deixa um oi aqui embaixo. Muito obrigada a você. Tchau, tchau.